Muito bom dia, estamos no dia 20 de novembro de 2025 e hoje comemoramos o feriado da consciência negra. Nosso país hoje decretou feriado nacional e você sabe o que é e o que significa o Dia da Consciência Negra no nosso país. Evidentemente que lembramos logo dos nossos irmãozinhos lá do passado que sofreram muito, quando havia ali a escravidão, É uma aberração que aconteceu no passado, que era que os nossos irmãos eles sofriam e eram tratados como uns verdadeiros animais. Mas nós estamos hoje aqui lendo a palavra de Deus e eu gostaria também de falar um outro tipo de escravidão que existia na vida daquele povo, mas essa escravidão existe até os dias de hoje. E eu gostaria de narrar um pouco rápido a respeito dessa escravidão. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Daniel, no seu capítulo de número 1 e no seu versículo 17. Olha só o que é que fala lá. Ora, a este jovem Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e ciências, mas a Daniel constituiu a capacidade para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Meus amados amigos, irmãos, você ouvinte, desta boa palavra de Deus, nós nesse dia de hoje estamos meditando um pouco da escravidão que o povo sofria e que o povo sofreu em Babilônia. Para nós falar um pouco sobre essa história, eu vou contar um pouco, de forma resumida, o que aconteceu. Nós sabemos que o povo sofreu lá nas mãos de Faraó no Egito. E aí Deus levanta Moisés, o libertador que veio libertar o povo. E Moisés, sabemos que ele consegue, convence, com dificuldade, mas Deus mostrando ali a Faraó que ele era com Moisés. E Moisés tira com mão forte e poderosa de Deus mais de 3 milhões de pessoas das garras de Faraó. Mas esse povo atravessa o Mar Vermelho, como nós sabemos, e vai exatamente para o deserto. E é exatamente lá no deserto que está a caminho para a terra prometida, para um local onde Deus prometeu a este povo. Mas o povo murmurou, o povo foi desobediente, o povo não atentou em ouvir a voz de Deus. O povo estava no deserto, mas vivia como um oásis. O povo vivia naquela temperatura acima de 50 graus, mas o que acontecia ali? Deus colocava uma nuvem aonde o povo era resfriado, aonde aquela temperatura não passava para o povo. É como se o povo estivesse num ar-condicionado. À noite era um frio de acabar com qualquer pessoa. E Deus colocava uma nuvem de fogo, uma cortina de fogo, e o povo ali era aquecido. Então o povo ali não sentia o impacto do efeito da natureza. E assim o povo era cuidado. Deus dava comida, Deus mandava pão, maná do céu, Deus ele dava água da rocha e Deus estava cuidando do povo. Mas ainda assim o povo murmurando, ainda assim o povo até mesmo reclamava a Moisés, perguntava para Moisés: Deus nos tirou do Egito para que nós viéssemos morrer no deserto. Aqui no deserto não tem nem cova para nós ser enterrados. O povo sentia saudade do pepino, da cebola, enfim. O povo era mau, o povo murmurava, o povo viu Deus abrir o Mar Vermelho, o povo viu Deus lançar 10 pragas no Egito. Mas ainda assim o povo ainda não deu crédito a Deus. E por conta disso, algo que era para levar 40 dias, levou-se 40 anos no deserto. O povo levou 40 anos rodando no deserto e não chegava até a terra prometida. Mas, enfim, aconteceu o grande dia, que chegou no dia de entrar na terra prometida. Mas, pasme, não entrou nem o líder dele, Moisés. Só entrou 2 homens. Você lembra quem eram esses 2 homens? Exatamente, Josué e Caleb. Foi esses 2 que entraram na terra prometida. Durante o período que eles ficaram lá, se povoou, as pessoas começaram a produzir, teve família, teve filho, e o povo já sabia que Deus era que governava aquele povo. Durante 300 anos, o povo não tinha governo, o povo não tinha presidente, o povo não tinha rei. Deus era que cuidava do povo, Deus era que fazia tudo para o povo. Mas o povo ainda não tinha aprendido que Deus era o seu Deus Todo-Poderoso. E o povo sempre, ele arranjava um jeitinho, uma maneira de tirar lá do passado, algumas imagens de escultura, algumas coisas que
Eles sabiam que desagradava a Deus. Mesmo Deus protegendo o povo, mesmo Deus cuidando do povo, o povo sempre era rebelde e pior, o povo também era incrédulo. Você vê que nessa situação a qual o povo vivia, num lugar onde tinha de tudo, mesmo ele produzindo, mas era um lugar abençoado, já se chamava a terra prometida, que manava leite e mel, e ainda assim o povo era terrível. O povo vivia como bêbado. Em alguns momentos servia a Deus, vivia buscando a Deus, mas quando vinha dificuldade, quando vinha os midianitas, o povo do Oriente, quando o povo passava por uma dificuldade, ele buscava a Deus, e Deus assim o absorvia daquela situação. E Deus levantava, homens, levantava juízes, como Deus ele levantou Gideão, como Deus levantou Débora, como Deus levantou Baraque, como Deus levantou o próprio Samuel, enfim, e o povo aí, quando estava numa boa, o povo tirava das suas Mesopotâmia antiga deuses como Baal, Astarode, Mardoqueu e Azarais, tirava ídolos do passado, e aí o povo voltava a sofrer de novo. E Deus o tempo todo falava com aquele povo: Israel, 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 obedece o teu Deus. Israel, a ira do Senhor já estava prestes a se derramar, e aconteceu exatamente isso. Deus, ele não mais suportou a ingratidão daquele povo, que se é um dos piores pecados que existe, é o pecado da ingratidão. E o povo era ingrato com Deus. Deus tinha feito tudo pelo povo, e o povo ainda assim dava as costas para Deus, e Deus alertava o povo, e aí Deus começa a levantar homens, como Jeremias, falando: Israel, converte-se, Israel, porque a ira do Senhor está por vir, a ira do Senhor irá se derramar, o cálice do Senhor se derramou. Deus, ele não suportou mais aquela ingratidão daquele povo, e aí se levanta um rei por nome Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele cria uma estratégia por ser um país poderosíssimo, E ele, o que é que ele faz? Nabucodonosor, ele vai e invade Jerusalém. E quando ele invade Jerusalém, ele vai exatamente no templo do Senhor. E ali no templo do Senhor, ele mata os sacerdotes, ele mata os levitas, ele sai matando todo mundo, ele entra mesmo para guerrear e destruir com tudo, mostrar ao povo que ele veio para tudo. E Deus permite que Israel passe por essa situação. E ali naquele mesmo momento é levado mais de 1 milhão de judeus cativos até a Babilônia. Mas junto com esse povo, aí entra este homem por nome Daniel. E Daniel, ainda criança, perdeu seus pais, sua mãe, perdeu toda a sua família, perdeu tudo, e agora Daniel está indo cativo para a Babilônia, acorrentado juntamente com mais de 1 milhão de pessoas. E quando chega lá na Babilônia, todo aquele povo cativo, e ali o povo está blasfemando, ali o povo está xingando, ali o povo está irado contra Deus, por conta daquela permissão que Deus fez com que o povo passasse. E o povo sofrendo, até que de repente, no momento da alimentação, a comida oferecida àquele povo era uma comida que era a aloria do rei. O rei, ele mandava pegar aquelas comidas sacrificadas, o resto que sobrava, e dar para aquele povo. Mas existia naquele povo alguns jovens, como Daniel, como Sadraque, Bernardes e Abdenego, que eram meninos jovens que tinham um conhecimento. Era jovem que sabia ler, que sabia escrever, que tinha uma outra cultura. E o que é que faria o rei Nabucodonosor? Mandava separar esses meninos para que ele viesse aproveitar o que esses meninos tinham para oferecer. Visto que esses meninos eram inteligentes, então ele separou esses meninos, e esses meninos iam para um lugar diferenciado do povão, dos escravos que estavam naquela mesma situação. Ele só fazia uma separação. E quando chegava o alimento, o eunuco que ia dar comida a esses jovens, esses meninos, como Daniel e seus primos, Daniel colocou no seu coração um propósito de não comer as iguarias do rei. O Daniel colocou botou dentro dele que ele não iria participar daquilo, porque ele sabia que aquelas comidas eram oferecidas. E aí ele falou que o eunuco que ele não iria comer aquela comida, e o povo viu quando Daniel falou que não iria comer aquelas comidas oferecidas do rei. E aí Daniel falando assim, o povo: eu não acredito, por que você não vai comer essa comida? Porque essa comida é oferecida a ídolo, e eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Que Senhor? Um Deus
que abandonou a gente, um Deus que deixou mais de 1 milhão vir para aqui, para a Babilônia, para sofrer aqui, um Deus que matou seu pai, que matou a sua mãe, que permitiu que sua igreja, nem o próprio templo dele, a casa dele foi poupada. Esse Deus que você ainda tem fidelidade. Aí Daniel disse, esse Deus que eu tenho fidelidade. Eu aprendi, Daniel aprendeu com os pais dele, que ele teria que ter esta comunhão com Deus, mesmo passando por essa dificuldade. E ali Daniel, ele propõe no coração dele de não comer, e ele faz um acordo com o eunuco, que ele comeria só legumes. E se ele não mantesse seu corpo dias, após 10 dias ele comeria comida consagrada, ou até mesmo ele poderia ser morto, mas ele não iria comer aquela comida. E assim ele propôs no coração dele e viu. E eu convido você agora a ir para o céu agora, pela fé. E lá no céu Deus olha cá para baixo e vê mais de 1 milhão de judeus blasfemando, criticando, reclamando, murmurando daquela situação. E no meio daquele mais de 1 milhão de pessoas vê um homem chamado Daniel, um jovem chamado Daniel. E Daniel não estava blasfemando. Daniel propôs no coração dele a fazer um jejum esquisito. Daniel resolveu não comer as iguarias do rei, não comer aquela comida sacrificada ao rei. E o nosso Deus, ele não deve nada para ninguém. O nosso Deus, se você der 10, ele te dá 20. Se você der 30, ele te dá 100. Porque Deus, ele não fica devendo nada para o ser humano. E quando Deus vê aquilo, vê aquele jovem fazer aquilo, o coração de nosso Senhor, o coração de Deus, ele não suporta. Ele disse, como eu posso perder para um ser humano? Eu tirei a família dele, eu permiti que os pais dele fossem mortos, eu permiti que ele perdesse tudo. Esse jovem está no meio daquele povo e vai sofrer durante 70 anos, porque esta era a previsão de sofrimento para aquele povo. Mas ele fez algo que mexeu comigo. Eu tenho que fazer alguma coisa por este homem, porque eu não fico devendo nada a ser humano nenhum. E Deus resolve abençoar Daniel naquela situação a qual ele estava vivendo. E aqui nós lemos exatamente lá em Daniel 1:17 que fala, ora, a este jovem, que jovens foram esses? Foram os jovens que estavam com Daniel, que foi Sadraque, Abednego e Abednego. Então, a esse jovem Deus deu conhecimento e inteligência em toda a letra e ciência, mas a Daniel constituiu a capacidade para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Eu não preciso te contar mais o que aconteceu com Daniel. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua e Daniel decifra aquele sonho para ele. Vocês sabem que Daniel foi para a cova dos leões e lá dentro da cova dos leões Deus foi com ele. Mais tarde, quando o rei Nabucodonosor morre, o seu filho Belsazaque também teve um momento de dificuldade, uma situação difícil, e ele manda chamar os entendidos, os feiticeiros, as pessoas que adivinhavam as coisas, e junto vai Daniel, e Daniel decifra para ele. Enfim, Daniel, por ter tido uma obediência a Deus, por ter guardado um compromisso com Deus, por ter tido uma aliança com Deus, Deus abençoou Daniel dentro daquela escravidão, dentro daquela situação difícil qual ele está vivendo. Nos dias de hoje, o que acontece com a nossa vida? Porque nós, servos de Deus, não temos as nossas vidas transformadas, mudadas, por conta exatamente pela murmuração. Isso é uma coisa que o nosso Deus não suporta, é crente murmurador, que reclama de tudo, que qualquer situação que passa começa a reclamar, começa a blasfemar. Você reclama da comida, você reclama do seu carro, você reclama da sua esposa, você reclama da sua casa, de tudo você reclama, você não está satisfeito com nada. Mas aqui você vê Daniel passando a pior situação dessa, e ele não teve culpa, ele era jovem. E Daniel resolve colocar no seu coração de não desobedecer ao teu Deus, de não desonrar o teu Deus, e Deus foi com Daniel, e Deus ungiu, Deus tocou no cérebro de Daniel, e Daniel foi um homem mais inteligente a ponto de fazer uma revolução lá na Babilônia,